Olá, bem-vindas ao nosso quarto passo dos nossos 7, né? Do processo de interiorização. Já trabalhamos a primeira aula, em que foi o escaneamento corporal e que auxilia muito no processo de aterramento, né? Já trabalhamos a segunda aula, que é o processo de observar a chama da vela. Ajuda bastante na concentração. Já observamos também alguns objetos e meditamos com foco nesses, certo? Hoje, então, nós vamos trabalhar com foco na respiração, só que nós ficaremos mais um tempinho, nós ficaremos 5 minutos. Então, hoje nós vamos começar, vamos ter uma musiquinha bem, bem gostosa e que ela tem um metrônomo. Então, o tempo todo, vou ficar em silêncio, vou fazer a guiança no início, depois fico em silêncio um tempo, daqui a pouco eu puxo de novo para a respiração, para prestar atenção, para focar na respiração. E aí, assim que terminar o metrônomo, hoje a gente encerra a nossa prática, né? Então, hoje é um pouquinho mais difícil para algumas pessoas, 5 minutos passa relativamente rápido, mas para algumas pessoas é muito difícil ficar, mas não se preocupem, né? Vai dar certo. E a gente vai aumentando o tempo e vai aumentando também o nosso repertório de instrumentos, de ferramentas, para a gente conseguir interiorizar, certo? Então, algumas dicas importantes. A respiração, a gente inspira, puxa o ar devagar, lentamente, solta o ar lentamente no início, fazemos isso 3 vezes, né, para aterrar nossa atenção, e depois a gente normaliza, então depois não precisa ficar forçando a respiração, nem inspiração nem expiração, mas sempre voltando para ela quando o pensamento voar, certo? Então, sempre que estiver começando a pensar em outra coisa, lembra de não discutir com o pensamento, de não dialogar com a mente, de não analisar, não julgar, certo? Apenas observar. Observamos que está indo, que a nossa mente está começando a vagar, a gente traz de volta para aquele processo que a gente está, seja inspiração, seja expiração, certo? Talvez nesse momento você precise prestar um pouquinho mais de atenção no movimento que você está fazendo, mas não precisa ficar forçando, né? Mudando o ritmo da respiração, porque senão você fica preocupado só com isso e não interioriza, certo? E aí a minha voz vai aparecer então de vez em quando. Combinado? Lembrando que o primeiro passo do escaneamento, ele pode ser fazer junto com qualquer outra dessas ferramentas. Então, sempre você pode fazer o processo de escaneamento corporal primeiro, depois usa a prática da chama da vela, ou depois você utiliza o processo de escaneamento, foca no objeto, depois o processo de escaneamento, foca na respiração, e assim você faz. Então, escaneamento eu não faço aqui, porque senão a aula fica muito mais longa. Mas como eu fiz na primeira aula, justamente para dar essa base inicial, você pode utilizar testando aí qual técnica você se encaixa melhor. Combinado? Então, vou ligar nossa musiquinha e vou começar a guiança. Então, já fechamos as pálpebras lentamente, não precisa apertar. Pode escolher mãos em cima das pernas, se você estiver sentado no chão, pode estar em cima dos joelhos. Pode estar uma sobre a outra em cima das pernas, sem o menor problema. Você escolhe. Você pode estar sentado no chão, de pernas cruzadas, pode estar sentado numa cadeira, num sofá, onde você se sentir mais confortável. Então, puxa a respiração,
Inspira lentamente. Solta o ar devagar. Inspira mais uma vez. Solta o ar devagar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Relaxa os ombros. Normaliza a respiração. Mas coloque a sua atenção no processo da respiração. Observa o ar entrando pelas narinas, o ar saindo pelas narinas. Tenta perceber a temperatura do ar que entra, do ar que sai. Observa se tem alguma dificuldade em inspirar, expirar. Observa a barriga e o peito enchendo quando você inspira. Observa ele esvaziando quando você expira. Se a mente começar a vagar, se pensamentos começarem a surgir, volta a observar o processo da respiração. Se nesse início ficar muito ansioso com os olhos fechados, pode abrir um pouquinho, deixá-los semi-cerrados. Nesse início de processo, para quem nunca fez a prática meditativa, é importante que você se sinta confortável e elimine toda e qualquer ansiedade que possa aparecer. Então, não tem problema em abrir um pouquinho os olhos, ver que está tudo bem, volta. Fecha de novo os olhos e continua observando a respiração. Se acontecerem sons à sua volta, não se preocupe. Continue mantendo a sua atenção focada no processo da respiração. Temperatura do ar, peito e abdômen inflando, esvaziando. Perceba como o ritmo do seu coração também vai desacelerando. Quando você foca na respiração.
assim vamos mexendo os dedos das mãos, dos pés, bem devagar. Ainda de olhos fechados, espreguiça. E assim a gente encerra por hoje a nossa quarto passo e a gente se vê na próxima aula. Fiquem bem.